Agora eu estou no pós-doutorado, estou trabalhando com a mesma ideia dessa da rizosfera, que foi um resultado interessante que a gente publicou, sobre como que essa planta, a planta atrai os micro-organismos da rizosfera, e a gente partiu para um lado mais relacionado à doença. Então aqui foi soja, no meu pós-doutorado é feijão. Então a gente tem duas plantas de feijão, uma resistente e uma suscetível a uma determinada doença. Elas são assim porque foi feito um melhoramento genético, então geneticamente ela é resistente. Só que a gente acredita que porque os micro-organismos são importantes, ela vai atrair na sua rizosfera, aquela resistente, organismos que vão ajudar a proteger essa rizosfera. E foi isso mesmo que a gente encontrou. Que apesar da resistência ser genética, na rizosfera vem organismos que combatem diretamente o fungo. Que também ajudam na... Que também ajudam. Então a primeira linha de defesa da planta não é a planta em si, mas é a comunidade que está ali para proteger. Se o fungo passar por isso, aí a segunda linha de defesa é a genética da planta. E usamos solos da Amazônia e solos agrícolas daqui. E a gente viu que os solos amazônicos têm um potencial de favorecer, de fornecer mais organismos benéficos do que um solo agrícola bem degradado aqui. Então, linkando o pós-doc com o doutorado, mantendo a diversidade dos solos amazônicos é importante porque organismos benéficos estão lá. Então a gente tem que entender e poder usar desse microbioma da Amazônia para promover saúde e crescimento de planta. Você me disse que você gostaria de mudar o nome da sua tese, se estivesse publicando ela agora. O título foi Metagenoma da Conversão da Floresta Amazônica. Metagenoma é a técnica. Tá. O que eu colocaria, e o que eu fiz foi estudar a comunidade bacteriana, que hoje tem um nome mais moderno que é microbioma. Então no título eu colocaria Microbioma da Conversão da Floresta Amazônica. O que significa microbioma? É o conjunto de organismos, porque é micro, e seu material genético no determinado ambiente. Seja no intestino, seja numa raiz, seja num solo. Por que isso começou a chamar atenção? Porque nós começamos a descobrir que o ser humano é completamente dependente de micro-organismos para algumas funções. As plantas são dependentes disso. Nós descobrimos que existe mais células microbianas no nosso corpo do que as células humanas. Na planta a mesma coisa. Até alguns anos atrás, eles diziam que existiam 10 vezes mais células microbianas no corpo humano do que células humanas. Ou seja, nós seríamos 90% bactéria e 10% humano. Hoje alguns estudos mostram que é um pouquinho mais ou quase 50%. Mas em todos os ambientes são assim. Nas plantas a mesma coisa. E sem eles nós não conseguimos sobreviver, sem eles as plantas não crescem. Então começar a entender qual é a relação do micro-organismo com o ser humano, qual a relação do micro-organismo com a planta, a gente começa a entender e decifrar por que eles estão lá. A partir do momento que a gente descobre, a gente pode tentar manipular isso para que promova saúde, crescimento. Você abre sua tese com uma citação de Heisenberg, Werner Heisenberg, físico que morreu em 1976, nasceu em 1901, dono do princípio da incerteza. E Sim. aí a frase que você escolheu é: nós temos que lembrar que o que a gente observa na natureza não é a natureza ela mesma, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Como é que isso se aplica ao seu trabalho? Eu coloquei essa frase para que possa dar uma sensação de humildade na hora de fazer ciência. Porque aquilo que nós dizemos que nós descobrimos na natureza é com base nas ferramentas que nós criamos e nos nomes que nós damos. Então, às vezes, aquilo que a gente descobre não é uma verdade absoluta. Com anos, com o desenvolvimento da ciência, isso pode mudar. Então, quando a gente descobre alguma coisa na natureza, ou a gente revela alguma coisa na natureza, é com base naquilo que nós observamos com as nossas ferramentas. Que não é bem a natureza. Que não é bem a natureza, talvez seja completamente diferente daquilo. É óbvio que nós, como seres humanos, é o que nós temos disponível, mas que isso imprime um pouco de humildade quando se faz ciência, quando se mostra um resultado, e que não sejamos donos da verdade.